Hoje venho trazer-vos as minhas leituras de abril. Devagarinho, devagarinho, chegamos lá. Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Sara e hoje venho trazer-vos o meu wrap-up de abril. Bom, devagar, chegamos lá. Então é assim, começando já por falar sobre o mês de abril. O mês de abril eu li pouco. Foi um mês mau. Foi um mês mau. Um mês em que eu não tive vontade de ler. As minhas leituras não fluíam. Não conseguia concentrar-me em nenhuma leitura e às vezes acontece. Às vezes por causa das minhas crises de ansiedade, da depressão e ainda alguns resquícios do esgotamento que tive há 3 anos, eu tenho aqueles momentos que neste caso podem se refletir em meses, como aconteceu no mês de abril, em que não me apetece. Simplesmente aquilo que me dá prazer fazer, que é a leitura, e que eu por norma leio todos os dias, até mesmo por terapia, porque me faz bem. No mês de abril isso não aconteceu. Eu não conseguia ler por prazer, não, e obrigar-me também não vale a pena. Aliás, acho que ninguém se deve obrigar a ler. Portanto, foi um mês complicado. Foi um mês que eu lembro-me que foi difícil. Eu só li 3 livros e ainda bem que consegui ler 3 livros, porque podia muito bem ter sido um mês em que não tivesse lido nada. Mas não, ainda consegui ler 3 livros. Apesar de, como eu disse, as leituras arrastavam-se porque eu não me sentia bem para ler. E como não me sentia bem para ler, não lia. Então, vamos ver o que é que eu li. Já disse que foram 3 livros. Vou mostrar-vos então quais foram. Então, o primeiro foi, que eu tenho em 2 volumes, da Cranford Collection, Retrato de uma Senhora, do Henry James. Tem nestes 2 volumes assim. E foi uma leitura conjunta que me ajudou bastante a ter feito a leitura conjunta. Ajudou-me bastante nesse mês, porque partilhava as leituras com outras pessoas. Eu fiz a leitura conjunta com a Kátia, de A Beira dos Livros, no Instagram, e a Sara Musgrave, a escritora. E pronto, foi muito divertido. Eu sou péssima para leituras conjuntas, péssima, porque é assim, ou eu gosto muito do livro e acabo por ler tudo e não respeito as metas, ou então o livro não me diz nada e eu ando ali a embrulhar e já toda a gente leu e eu ainda não li, porque pronto, não estou a gostar do livro. Não foi o caso aqui. Graças a Deus, tanto a Kátia como a Sara são como eu, portanto também não cumprem metas, ou seja, eu também acho, elas são da opinião, eu também sou, que se um livro nos está a dizer alguma coisa, se está a ser bom, se nós estamos a gostar, porque é que vamos parar naquele momento? Às vezes a meta termina num cliffhanger e então eu aí não consigo parar, santa paciência. Então, desculpem, as metas fizeram-se tal como as regras, para não serem cumpridas. Algumas, claro, né? Há regras que temos que cumprir, infelizmente, mas eu sou muito avessa a isso. Falando então no Retrato de uma Senhora, de Henry James. Eu já conhecia a escrita do Henry James porque li em 2021, se não me engano, acho que foi, li The Turn of the Screw, que é um livro de terror gótico e, aliás, ele inspirou uma série na Netflix, The Haunting of Bly Manor, que eu já vi e adorei. É um bocadinho assustadora, mais do que o livro. Aliás, é uma adaptação também, não se baseia só no livro, baseia-se um bocado, mas eles fizeram uma adaptação muito bem feita e eu gostei imenso. Aqui, no Retrato de uma Senhora, eu tenho a dizer que tenho uma relação de amor-ódio com este livro.
Ele foi escrito em 1881, na mesma época em que foi escrito Ana Karenina e Madame Bovary. E temos aqui a história da Isabelle Archer. E porquê é que eu tenho uma relação de amor-ódio? Porque é assim, eu adorei a primeira parte deste livro, achei fantástica. Adorei a personagem, a Isabelle. Ela é aquela personagem que nós apaixonamos por ela. Porquê? Porque ela está a viver na América, só que entretanto morrem os pais, ela fica órfã. Os seus primos que vivem na Europa acabam por aí buscar a sua prima e levam-na para viver com eles. E pronto, ela vai. E então temos aquela americana a viver na Europa. Ela é muito independente, é curiosa com tudo e mais alguma coisa. Ela é diferente das outras raparigas da sua época. É assim, nós adoramos a Isabel, porque a Isabel tem uma luz, uma vida, um fogo que nós ficamos encantados com ela. Eu fiquei encantada com a personagem Isabel. Ela, entretanto, depois ganha herda uma fortuna do seu primo e o objetivo dela é viajar, conhecer o mundo. Ela não se quer casar, não quer se comprometer com ninguém numa época em que o que as mulheres da idade dela queriam era arranjar um bom partido, casarem, terem filhos, etc, etc. Então ela rejeita todos os pretendentes, inclusive até um que vem da América também para trás dela, e ela rejeita. Então, qual não é a minha surpresa quando na segunda parte do livro a Isabel, para mim e para toda a gente, acho eu, que já leu o livro, ela acaba por ser envolvida numa trama e cai numa armadilha, e eu pergunto, não pode ser. Aliás, eu chegou uma altura que eu olhei para o livro e pensei, será que eu estou a ler o mesmo livro? Isto, não se enganaram, não puseram páginas de outro livro? Porque a Isabel que nós conhecemos no início não é a Isabel que nós vamos conhecer no fim. Não é... Ela perde o fogo, perde o brilho. Temos uma desconstrução da personagem. Daí a minha relação de amor-ódio. E o fim engasgou-me mesmo. Fiquei engasgada, porque eu não estava à espera daquele fim. Dada a personalidade da Isabel, eu não me conformo. Não me conformo com aquele fim e que ela tenha sujeitado ao que sujeitou. Portanto, gostei, claro que gostei, recomendo, é um clássico, tem muitas críticas à sociedade, é muito atual, ou não fosse um clássico, pronto. Mas é o que eu digo, tenho uma relação de amor-ódio com este livro e o fim deixou-me engasgada mesmo. Mas, como é óbvio, recomendo. E já agora, estas edições da Cranford Collection são lindíssimas, maravilhosas mesmo. Mas vocês devem saber, porque já devem ter visto no Instagram. Depois li o que vocês já estão à espera. E este é um tijolo, meu Deus. Este tem... Vai aumentando. 1185 páginas. Então eu li da série Outlander, o quarto volume, Drums of Autumn. Tambores de Outono é o nome dele em português. E o que é que eu tenho a dizer sobre este livro? Para já, é o meu favorito até agora. Adorei todos. Todos me fizeram rir, todos me fizeram chorar. Mas este especialmente. Ri às gargalhadas em certas ocasiões. Chorei, mas chorei mesmo, numa situação aqui que eu não vos vou contar, como é óbvio, porque seria um spoiler danado. E pronto, este foi o meu favorito. Nós aqui, o que é que eu hei de dizer sobre este livro? Mais uma vez, sem dar spoilers. Então, temos o Jamie Eclair numa América colonial, que será no futuro os Estados Unidos. E pronto.
só o que eu posso dizer. Posso dizer que temos um amadurecimento das personagens. Temos, nota-se bastante, todas elas. E temos o Jamie e a Claire. Temos Outlander. E eu já disse, estou completamente encantada por este mundo. Estou encantada com esta história. Sim, já me disseram várias pessoas que não conseguiram continuar, não sei se é pelo tamanho dos livros, já me disseram que não gostam da escrita da autora. Não sei se isso tem alguma coisa a ver com a tradução em português, não sei, eu não estou a ler em português, estou a ler as versões em inglês, portanto, não sei se tem a ver com isso. Eu pessoalmente gosto muito, gosto. E como é óbvio, se vocês gostam de romances históricos, eu recomendo muito, apesar de serem umas simpáticas 1000 e tal páginas, são tijolinhos jeitosos, eu recomendo, se não quiserem ler, vejam a série, porque a série está muito, muito fiel ao livro. Claro que há aqui situações que não foram representadas na série, porque senão a série ainda seria mais temporadas do que já é, mas está mesmo muito, muito fiel. Portanto, eu já vi estou a ver neste momento a 6ª temporada, e pronto, e já não sei porque eu ainda não li o 6º livro, mas até onde eu li está muito fiel mesmo. Este foi o 2º livro. O 3º foi um e-book, O Amor da Minha Vida, da Rosie Walsh. Eu gostei muito deste livro, mas eu estava à espera de um outro thriller, sinceramente. É assim, é uma história que tem muitos segredos, muito mistério, muita mentira, e eu estava mesmo à espera que fosse outro tipo de thriller. Isto acaba por ser um thriller psicológico, um drama familiar, porque é assim, temos aqui o Leo e a Emma, que são casados há 11 anos e têm uma filha pequenina, a Ruby. E a Emma está a recuperar-se de uma luta contra o cancro. Então o que é que acontece? A Emma é bióloga marinha e o Leo trabalha num obituário de um jornal. Num jornal que faz os obituários de pessoal famoso. Então, como a Emma participou em alguns programas de televisão sobre a vida marinha e como bióloga marinha era entrevistada várias vezes, portanto ela é conhecida do público. Então o Leo tem a difícil tarefa de ter preparado o obituário da mulher caso ela venha a falecer, aliás, precisamente por ser uma doente oncológica. E então ele, para fazer o obituário, como faz todos os outros, faz uma pesquisa sobre a vida da pessoa e tem que falar um pouco sobre o seu passado. Ele vai pesquisar sobre o passado da Emma, normalmente, até que descobre umas incoerências e especialmente ele fica desconfiado porque ela disse que terminou o seu curso numa certa e determinada universidade e ele vê fotografias que ela tem escondidas, tem essa documentação toda escondida para que o Leo não veja. Então ele descobre uma fotografia onde ela está com o uniforme de uma universidade, com os emblemas dessa universidade, mas que não corresponde à universidade que ela disse que cursou. E ele aí fica, como se costuma dizer, com a pulga atrás da orelha. E vai investigar e vai descobrir que, afinal, não conhecia a mulher com quem está casado há 11 anos. E esta é a pergunta: até que ponto nós conhecemos as pessoas que estão ao nosso lado? Podem haver segredos escondidos? E mais, será que ao descobrir esses segredos, o casamento deles irá sobreviver a isso? É uma história com muito mistério. Muito. Eu gostei.
até porque, apesar de haver as mentiras da Emma, porque pronto, nós vamos descobrir muita coisa, ela própria também foi vítima de mentiras e está muito bem escrito, está muito bom. A história cativa, apesar de, como eu já disse, eu estava à espera de outro tipo de livro. Acabei por gostar muito, mesmo. Eu recomendo, claro. Não sei se a autora tem mais livros lançados. Terei curiosidade em ler, se ela tiver. E pronto, foi isto. O meu mês foi apenas 3 livros, mas ainda bem que foram, porque ainda bem, como já disse, ainda bem que os consegui ler. E às vezes acontece. Nem sempre os meses correm como nós gostaríamos, nem sempre lemos tanto, nem sempre lemos muito, nem sempre lemos aquilo que queríamos. Se bem que é assim, eu faço metas no início do ano, mas não é uma meta que eu diga, eu tenho que a cumprir, chegar ao fim do ano, e se não a cumprir eu entro em parafuso, eu enlouqueço, Não, é assim, se cumprir, cumprir, se não cumprir, está tudo bem. Eu apenas gosto de fazer a meta para ter aquela ideia do que é que eu pretendo ler durante o ano. Quero ler aquele número de livros que desde o ano passado passei para 50, porque acho que é uma meta mais razoável, mais de acordo com aquilo que eu consigo ler. Se passar, tudo bem. Se não passar, está tudo bem na mesma, porque o que importa é ler e termos o prazer da leitura e não apenas ler a correr para se ler mais livros. Não. Há meses que eu consigo ler mais, há meses que eu consigo ler menos. Depende. É como digo. O mês de abril foi um mês difícil para mim. Foi mesmo muito complicado. Já passou. E pronto, foi isto. Espero que tenham gostado. Digam o que é que acharam. Se já leram algum dos livros. Se pretendem ler. Se gostaram, se gostam deste tipo de conteúdo, convido-os a porem um gosto, a comentarem, como já disse, e a subscreverem-se, caso ainda não sejam subscritos. E pronto, ficamos por aqui. Até o meu próximo vídeo. Beijinhos e tchau!